Mas eu posso garantir para vocês, tem muito mais. O curioso e o mais forte nas grandes histórias, ou nas histórias mais transformadoras e nas histórias mais relevantes, nunca estão nos palcos, nunca estão nos pódios. É muito gostoso, é muito prazeroso, é muito gratificante quando a gente consegue atingir uma meta, receber uma medalha, alcançar um troféu, chegar no topo de uma montanha. Mas existe muito mais aprendizado na caminhada e na trilha de subida do que propriamente no topo. Existe muito mais construção e crescimento na estrada do que no ponto de chegada. E a gente se percebe em uma caminhada constante. A vida de todos nós é sim uma caminhada constante. Mas às vezes a gente se percebe diante de algumas barreiras que parece que a gente não vai transpor aquilo. Às vezes a gente se percebe diante de novos desafios, ou se depara diante de muralhas ou até de montanhas que parece que não podem ser escaladas. Parece que aquilo não vai ser derrubado, parece que a gente não vai conseguir subir. E é mais comum do que a gente gostaria, e não só na nossa vida, mas temos acompanhado isso na vida de algumas pessoas próximas, e estudado muito sobre isso, e entendido que isso é uma realidade na vida da maioria. Existem situações em nossas vidas que a gente simplesmente só tem vontade de parar ou recuar. Dificilmente a gente vai ter de fato a opção de recuo, mas com muita frequência a gente estagna. Com muita frequência, quando a gente se sente desencorajado e limitado, com muita frequência a gente paralisa. E essa paralisia, a maioria das vezes, não vai ser física. Mas nessa história em específico, na história que a gente acompanhou e vive de forma conjunta com a nossa mãe, a gente se deparou com um acidente, um incidente, um fato que gerou uma lesão medular e de fato a paralisou fisicamente. O curioso é que essa paralisia física não fez com que ela ficasse estagnada, não fez com que ela paralisasse. Contudo, a partir desse desafio e dessa luta, ela enfrentou outros desafios emocionais, psicológicos, espirituais, que esses sim são paralisantes. Mas essas outras ou essas demais paralisias não se deram pela paralisia física, mas por se ver impotente diante de uma situação. E o curioso é que nós, eu, minha irmã, nosso pai, todos os demais membros dessa família, em algum momento, também se sentiram paralisados, também se sentiram estagnados, ainda que em nós não faltasse nada no físico, mas uma parte do corpo, uma parte dessa família, paralisada fisicamente, nos paralisa emocionalmente e por vezes até espiritualmente. E quando a gente se dá conta disso, a gente entende que não é só em meio à paralisia ou em meio a um contexto de limitações físicas que alguém pode estagnar. Na sua família pode ter problemas onde ninguém tem qualquer paralisia ou limitação física, e ainda assim, possivelmente, vocês estejam paralisados diante da vida.
ficou mais claro para a gente entendeu a necessidade de olhar de um jeito diferente para essa história. E se nós, sem a restrição física, estávamos paralisados, e ela, com a restrição, conseguiu se reerguer e seguir a caminhada, é de extrema importância que a gente entenda o que está nos paralisando de fato, e não a lesão medular. E o que paralisa as famílias? Você tem permitido se dar conta da importância dos processos que enfrenta, da importância dos projetos que lhes são apresentados? Creiam ou não, existe um Deus que governa todas as coisas. Ele não está controlando tudo, porque Ele dá liberdade sobre tudo que Ele criou. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele não está controlando continuamente, mas nada sai do controle dele. Com isso a gente pode entender que basicamente existem duas vias para toda e qualquer coisa. Toda e qualquer coisa que acontece no universo tem que passar por duas vias. Ou Deus planejou isso, ou Deus permitiu isso. Entender isso já nos livra de um monte de problemas, um monte de medo. Quando a gente conhece esse Deus mais intimamente, a gente vai se dar conta de que Ele é benigno, de que Ele é santo, de que Ele é bom e de que todas as coisas cooperam para os que o amam. Se esse Deus é bom, benigno, de caráter perfeito, se esse Deus é ilimitado em sua bondade e poder, e absolutamente tudo passa pelo seu plano, pelo seu desejo, ou pela sua aprovação, eu devo reconsiderar a minha forma de olhar para tudo que acontece na minha vida. E quando eu entendo que por mais difícil ou danoso que possa parecer um desafio, aquele desafio sempre tem mais benefício do que dano. Sempre. Porque se esse desafio chegou na minha vida, chegou na vida da minha mãe, da minha irmã, do nosso pai, se chegou na vida dessa família, de alguma forma, Deus tem algo muito melhor do que pior para nos apresentar. E diante disso, nós construímos esse projeto, que nós vamos falar um pouco dele para vocês nessa noite. Esse livro, onde eu e minha irmã estamos como os autores, Como Andar Quando Pernas Te Faltar, seguindo a caminhada. Às vezes as pernas nos faltam. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Me faltou as pernas diante daquela situação. A gente perde o sustento. No caso da minha mãe foi literal. Ela perdeu o movimento e sensibilidade das pernas. Mas seguiu a caminhada ainda que sem as pernas. E mesmo diante de coisas que ainda nos confrontam e nos faz perder a base, ainda que a gente se sinta sem pernas, diante de algumas situações, a gente tem aprendido como seguir a caminhada. Esse livro não é um livro de mágoas e dores, é um livro inclusive com muito bom humor e com muita história de superações e lições preciosas. Mas sabe o que é mais gostoso desse livro? A novidade. Essa história parece conhecida por muitos, mas os melhores trechos ninguém viu. As maiores dores ninguém percebeu e as maiores alegrias ninguém acompanhou. Sabe qual é a coisa mais gostosa de construir um projeto como esse? É mostrar que as coisas mais feias, mas seguramente as mais belas, ninguém nunca viu. E tudo que você julga é pelo que você acha que conhece. Quando você conhece essa história de fato, principalmente a partir da ótica de quem entende Deus no comando dessa história, quer diante de boas ou más situações, quer diante de situações
muito agradáveis ou muito desagradáveis, quando a gente entende quem é o autor dessa história, a gente muda a maneira de olhar para ela. E eu posso garantir, tem muitas coisas preciosas e valiosas compartilhadas nesse construto aqui. Gostaria que minha irmã amada, também inaugurando como escritora, muito bem-vinda aqui, essa preciosa também foi tratada muito nesse processo, e ela sabe quão difícil foi a escrita para nós dois, enquanto, vamos dizer assim, inaugurando como iniciantes, né? Como calouros desse processo. Então, quando a gente começa a escrever, a gente vê que a dificuldade não está na escrita. Isso é o mais divertido, né? Essa é a parte mais divertida desse processo. É entender que eu escrevo bem e ela escreve muito bem. O detalhe é que lidar com a nossa história, aí, o que você tem para dizer de sua história? O que você tem para contar? Aí é que a gente vai pensar muito bem o que a gente escreve. Mas eu vou deixar que ela fale um pouquinho, eu vou sair de cena aqui. Nada disso foi ensaiado, tá? Essa é uma live sem roteiro. Mas eu tenho certeza das coisas preciosas que tem para ser compartilhadas. Porque eu sei o que nós vimos, o que nós lemos, escrevemos e o que nós vivemos para estar aqui hoje. Então, escute essa preciosa e desfrutem dessa noite. Essa apresentação vai ser breve, mas quem ficar até o final vai ter uma oportunidade incrível de conhecer detalhes dessa história bem de pertinho. Deus abençoe, minha irmã amada. Amém, boa noite a todos. Sobre esse projeto incrível que eu e meu irmão, a gente se permitiu ser usado para poder falar muita coisa que está aqui, e muita coisa que está aqui não estava entalada, mas estava enterrada, e a gente não sabia nem como, nem de que forma, qual a melhor forma para fazer isso. E muitas vezes a gente não quis encarar o que está aqui. Muitas vezes a gente não quis encarar o que a gente precisava enfrentar para chegar até aqui. Eu fui uma das que bateu o pé e falou, eu não tenho nada a dizer, está tudo certo, está tudo muito resolvido. E quando eu fui mexer, eu vi quanta coisa tinha para ser dita. Quanta coisa foi engolida, quanta coisa foi apagada. E nesse projeto aqui a gente conseguiu colocar isso para fora com muita verdade, com muita orientação de Deus. A gente sempre colocou Ele em primeiro lugar nesse projeto. E é uma coisa que a gente deve fazer na vida, mas que muitas vezes a gente não faz. E por isso mesmo que a gente enfrenta o que enfrenta e passa pelo que passa, porque se Deus estiver sempre em primeiro lugar na nossa vida, a gente pouparia muito sofrimento. Mas tudo vem como aprendizado, e eu acredito que esse livro tenha sido isso. E mais do que um livro que conte uma história, que conte a minha história, a história da minha mãe, a história do meu irmão, do meu pai e da nossa família. Eu acredito que esse projeto seja um livro para você, para todo mundo que puder ter acesso. Porque não é um livro que conta uma história, é um livro que divide experiências. E muito traumáticas, conta sim algo de um acidente que aconteceu e que foi um divisor de águas na história dessa família, mas tudo que tem dentro desse livro é voltado para você. Esse livro é uma experiência pessoal, não porque fala sobre mim, ou sobre minha mãe, ou sobre meu irmão, sobre a família. É um livro pessoal porque ele entra na sua vida, ele entra na sua história, e ele entra para mudar.
e principalmente para curar. Esse livro, é um projeto que foi construído pouco a pouco, e cada pedacinho dele diz muito, 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 muito. Muito de Deus, muito de superação, muito de saber enfrentar e passar pelas coisas da vida. E quando eu falo que ele é um livro pessoal, é porque eu que vivi muitas vezes não quis olhar para ele. Muitas vezes teve páginas desse livro que eu não quis ler, que eu não quis nem escrever. E teve páginas desse livro da vida, não desse projeto que vocês estão vendo aqui, que eu rasguei e guardei em um lugar que eu não sabia onde estava. E para esse projeto vir para o papel, eu tive que encontrar essas folhas e eu tive que encarar essas folhas e tudo que foi vivido ali. Então, esse projeto, eu acredito que ele seja um convite. É um convite não para você olhar para essa história e julgar o que tem de certo, o que tem de errado, o que tem de bom, o que tem de ruim. É o que desse projeto tem na sua vida. Quando que na sua vida você parou e falou: me faltaram as pernas aqui agora? E aí, como é que anda quando faltam as pernas? Hoje faz 10 anos do acidente. E até hoje a gente ainda se pergunta, né, mãe? Como é que anda quando faltam as pernas? E essa pergunta fica aí para vocês também. O que tem na sua vida, na sua história, que faltou as pernas para você continuar essa caminhada? Que área da sua vida tem que está paralisada? E o que precisa ser feito para que essa área comece a andar, comece a se desenvolver, comece a ir para frente? Então, esse aqui é um breve comentário da grandiosidade que é essa obra. E eu convido você a analisar a sua história através dessa obra. Tem muita coisa para você tirar daqui, e eu acredito que seja um livro para ter na cabeceira, um livro para você estudar. Não é um livro que conta uma historinha e um conto. É um livro que realmente te convida a experimentar o que há de melhor de Deus, até nas piores coisas. Porque Deus nunca saiu de cena. Ele nunca abandonou esse livro. Ele nunca fugiu da autoria. Então, é mais fácil você conhecer um livro quando você fala com os autores. E nós estamos aqui como autores te convidando a conhecer essa obra. E é isso, tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. É um projeto que é uma representação muito forte da nossa família. É um projeto que não começou da forma que está, mas graças a Deus ele se encontra hoje assim. E que alegria poder estar dividindo o palco com essa linda, maravilhosa que Deus me presenteou como minha mãe. E ela talvez foi a que sofreu o baque primeiro, para que a gente pudesse entender também que não é tudo na força, não é nem na força das pernas, na força do braço, nem tudo é na força do braço. E esse livro é uma honra, primeiramente a Deus, porque foi Ele que permitiu tudo que aconteceu até aqui. E nós somos muito gratos, por mais que a gente tenha enfrentado muita coisa. E às vezes, até hoje a gente ainda não sabe lidar, até hoje a gente ainda pergunta. Esse livro aqui não é uma conclusão não da história. Esse livro aqui ele traz muitas perguntas, mas eu acredito que a resposta dele vocês vão encontrar em cada um de vocês, tá? Não é um livro que vocês vão achar a resposta em nós, não. E eu falo dentro de vocês porque Deus está. Então, onde Deus está, eu sei que vocês vão conseguir encontrar todas as respostas. E é isso. Obrigada.
todo mundo que está aqui e que está prestigiando aqui com a gente, por mais que seja online, né, de forma digital. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Meu irmão está voltando aqui, eu vou passar novamente para ele. É isso, eu tenho muito a agradecer, eu aprendi muito com esse livro. E não é um livro de ponto final. Eu acho que no livro não tem um ponto final, não. É um convite a continuar essa história. Eu vou continuar daqui, minha mãe vai continuar daqui, meu irmão dali e você daí de onde você estiver. É isso, muito obrigada, que Deus abençoe você, sua vida e sua família. Uma coisa eu achei preciosa no compartilhamento dela, que foi uma coisa que a gente até brincou antes dessa noite, né? A gente falou assim, ficamos como autores dos livros. Na verdade, nem eu nem ela fomos autores. Nós fomos leitores dessa história que Deus escreveu. O que a gente pode dizer que fez e aprendeu fazendo foi ver a ótica de Deus nessa situação, né? Deus escreve a história, mas a gente muitas vezes lê de forma errada. E quando a gente começou a escrever esse livro, ele estava escrito de forma errada, porque ele estava escrito tal qual nós víamos a história. Isso é muito importante. Você precisa entender que sua história foi escrita por Deus, mas o que você conta não. É diferente. A história de todos nós foi escrita por Deus, mas a gente insiste em ler errado. A gente é péssimo em leitura e interpretação nem se fala. E quando o assunto é absorver o conteúdo, aí agora somos todos analfabetos. A gente precisou reeducar a nossa forma de pensar, remodelar a nossa forma de ver, para então conseguir ler o que de fato Deus escreveu. E só então, quando a gente entende o que Deus escreveu, a gente transcreve o que Ele escreveu. O que tem nesse livro é o que Deus fez da ótica que Ele queria que fosse feito, e aquilo que a gente entendeu a partir do que foi feito. E quando a gente entende, a gente sabe lidar melhor, porque a gente entende que há um benefício maior do que a perda. Mara, você pode me ajudar, por favor? Não, esqueci aqui. Espera eu voltar. Não, recebe ela aí, por favor. Esse é um lindo e precioso, porque está pegando ela, vou botar aqui embaixo. Está tão bonito, né? Vai. Deixa isso aqui. Um admirador secreto mandou aqui para ela. Isso aqui é um bilhete muito simples, escrito por nós filhos, mas uma mensagem que eu, Enoque Neto, Simone, Rony, gostaríamos de deixar para você, mãe. Só que assim como esse livro, ele não é nosso. A gente só pegou a mensagem que alguém repassou. O que vai fazer eu e Simone não sofrer processo, a propósito dela já graduada em Direito agora, nossa mais nova, deixa eu trazer as honras aqui, né? Com diploma em mãos, concluiu a graduação de Direito, nossa princesa, e hoje, eu não sei se dá para ver, que atrás do painel fogem as letrinhas, a gente está no auditório da OAB de Guanambi, um auditório lindo, precioso, nossa cidade tem crescido em
em qualidade de acolhimento, em espaços, né, para eventos. Isso aqui está muito lindo. E nesse espaço da OAB a gente inaugura aqui nossa mais nova bacharel em Direito, breve advogada